Enquanto estamos aqui fazendo a nossa atividade física obrigatória hoje por conta da idade, né? E vão aparecendo aquelas sequelas naturais do uso do corpo e para que a gente mantenha um mínimo de saúde, né? Recomendo que a gente faça alguma atividade física diária. No meu caso, que sou advogado, né, apesar de já ter aposentado, continuamos no trabalho e a gente passa a maior parte do dia sentado. Então, por isso, nós temos uma pequena academia onde fazemos essas atividades diariamente. Então, quero aproveitar esse minuto para nós também fazermos a nossa reflexão, né, sobre o nosso livro O Nosso Lar, que é do Francisco Cândido Xavier. E hoje nós estamos analisando o capítulo 36. Para você que é um estudioso do Espiritismo e das obras do André Luiz, esse é um capítulo muito interessante mesmo, que ele traz assim algumas situações que, pelo menos para mim, são extremamente complexas. Ele traz algumas colocações, né, que colocam o nosso aprendizado, as nossas informações, coloca assim quase como num choque. Eu vou até ler uma parte do capítulo, né, para que vocês possam entender, e vocês que estudam, né, essa obra, me ajudem, inclusive, se vocês tiverem as informações que eu vou fazer, né, que eu vou colocar, porque eu já estudo essa obra há muitos anos, né, mais de 40 anos, e realmente não consegui encontrar uma explicação para essas colocações que o André Luiz faz. Claro, eu estou dizendo que eu quero colocações que são espíritas, que está dentro da doutrina de Allan Kardec. Não tenho todo o respeito por todas as outras convicções filosóficas e religiosas, mas é que eu busco informações espíritas, kardecistas, né, que estão dentro da obra do espiritismo, seja o Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano e uma infinidade de outras pessoas muito conhecidas pelos seus estudos, reflexões, mas, repito, dentro da obra espírita, porque o nosso objetivo aqui é estudar o espiritismo, né? Eu não quero sair porque eu não consegui aprender nem espiritismo ainda, então não quero entrar em outras esferas para que o meu limitado conhecimento não se conturbe. Então, se você tem essa informação, por favor, entre no nosso canal, coloque, né? Eu vou ficar muito feliz e muito agradecido pela informação. Então, vejamos aqui. O título do capítulo é O Sonho. E ele começa assim: prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando a dedicação. O André Luiz, como nós vimos nos capítulos anteriores, ele está lá nas câmaras de regeneração, né, que recebe aqueles espíritos muito, muito, muito perturbados em situações de dificuldade extrema, que são resgatados das zonas das trevas. Então ele diz: prosseguiram os serviços incessantemente, enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda a sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmeras e mais por generosidade que por outro motivo estimulou-me com palavras animadoras. Ou seja, o André Luiz estava trabalhando naquela atividade mais ou menos desde as 8 horas da manhã do dia anterior. Então ele virou, né, são 24 horas, né, trabalhando incessantemente ali. E o Tobias o elogia. Muito bem, André, exclamou ele, contente, vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos serviços iniciais você vai receber bônus em dobro. Esse é o bônus horas, né, que nós também já vimos anteriormente, a forma de recompensar o trabalhador no nosso lar. Acho interessante notar aqui que ele falou da aplicação dos passes, né?
O espírita gosta muito de tomar passe, né? Acho que gosta mais de tomar do que de aplicar. O passe é aquela transferência de energias, né, que um médium faz para a pessoa necessitada, né? São as energias vitais, né, também chamado de magnetismo, né, que nós transferimos para as pessoas que precisam, e todos aqueles que têm boa vontade, que gostam, que amam, são capazes de fazer essa transferência, né, esse passe. É a mãe, por exemplo, quando abraça seu filho, né, o casal quando se abraça. Nós estamos todos se transferindo essa energia, né? Você encontra um amigo e fica feliz por vê-lo, você lhe transmite as suas energias boas e assim por diante. O André Luiz fez isso voluntariamente durante aquelas 24 horas até ali. Por isso ele está sendo premiado, né? Está tendo um reforçamento de comportamento, se você quiser apelar para a teoria do Skinner. Muito bem. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. A senhora Laura é aquela senhora que o recebeu na sua casa, onde ele está residindo. Lísias é o filho dela e, por enquanto, é o grande amigo do André Luiz ali no nosso lar. Esse parágrafo, ele é um dos dois, pelo menos um dos dois, que mais me chama a atenção nesse livro e onde estão resididas as minhas grandes dúvidas, né, onde está a minha ignorância. E eu gostaria de ter uma resposta para isso, né, uma resposta que me desse satisfação. Vejam só o que ele fala. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse você em nome dele. Então, o que me causa aqui estranheza, onde é que eu estou com uma enorme dificuldade, é justamente nestas palavras. Acompanhei-o em espírito durante a noite. Ora, a dona Laura estava dormindo nesse momento. O seu corpo perispirítico estava dormindo, repousando na sua casa, mas ela o acompanhou em espírito. E a minha indagação é, como é que ela fez esse acompanhamento? Será possível que ela está dizendo que apenas o espírito mesmo, só o espírito, liberado do perispírito, se desprendeu do seu perispírito, do seu corpo perispiritual e foi até onde estava André Luiz? Será que é essa a situação? Bom, vamos admitir que foi. Vamos admitir que só o espírito é que se libera, né? Só aquela energia que a gente não sabe, que não tem forma. O Livro dos Espíritos diz que o espírito tem a forma de uma flama de luz, de uma chama, de um piscar de luz, né? Isso seria a forma do espírito, né? O espírito não se conecta com a matéria, ele não tem nenhuma identidade material. Ele é algo que a nossa capacidade intelectual não é capaz de abarcar, diz o Livro dos Espíritos. Inclusive, eles usam a expressão que para nós entendermos o espírito, falta-nos um sentido. Eu não consigo realmente abranger não tem essa capacidade de entender o que seria esse sentido que nos falta, mas o Livro dos Espíritos nos diz isso. Então eu me conformo pelo não entendimento do que é o espírito, porque os espíritos dizem que até mesmo alguns deles não sabem o que é isso. Mas nós sabemos que o espírito e matéria não se comunicam. Então, eu vou admitir nesse parágrafo que a dona Laura sai em espírito, ou seja, só o espírito é que sai, fica lá o corpo perispiritual, e ela vai até o André Luiz e o observa. Me parece que desse tamanho fica bom e eu me satisfaço com essa explicação. Porém, a situação vai se complicar mais para frente, quando ele vai dizer o seguinte. Vou ler para ficar mais claro. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa, pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmeras de retificação,
e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelo de irmã. Agora, esse é o parágrafo que para mim ele é crítico. Veja só. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Bom, até aí tudo bem. Mas vejamos agora. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Não é uma coisa curiosa que ele está dizendo? Ele está dormindo, mas ao mesmo tempo ele se descreve sentado em um pequeno barco, sendo levado por paragens maravilhosas para um lugar que para ele ainda é ignorado. Talvez eu fico imaginando que desse sonho que ele está tendo, esse é um sonho, né? Ele diz que é um sonho mesmo, ele tem consciência que é um sonho, é que talvez tenha vindo daí a lenda do Corante. É Corante ou é Caronte, eu não me lembro bem, que é aquele ser que levava os espíritos, né, depois que eles morriam, lá naquela lenda egípcia, se não me engano, acho que os gregos também têm algo parecido, né? Que você ia num barco, tinha até que colocar uma moedinha na língua do defunto para que ele pudesse pagar essa passagem. Muito bem. Então isso aqui fica muito complexo para a minha mente, porque ele está dormindo, ele não tem mais corpo físico, né? Eu entendo que no sonho nós saímos e nós somos levados, né, para muitos lugares, nós vamos para onde nós queremos quando dormimos. Mas e agora? Né? E nesse momento que ele já não tem o corpo físico, é só o corpo perispiritual. Qual que é o corpo que o André Luiz está utilizando? Existe um corpo intermediário entre o perispírito e o espírito que não seja o perispírito para aquelas pessoas que já desencarnaram, já deixaram o corpo físico? Esta é a minha grande dúvida. Aparentemente sim, porque a dona Laura o observou. Ótimo, é mera observação, mas o André Luiz descreve que ele está sentado num determinado veículo e está sendo transportado. Então ele está se vendo como ele, André Luiz, e está vendo uma outra pessoa do lado dele. Mas isso vai ficar ainda mais forte. Vejamos. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. Então é assim, é como nós aqui na Terra. Eu estou aqui encarnado, né? Um corpo bem robusto, né? Cheio de matéria adiposa. E estou, né, é fácil para mim entender que esse corpo adormece e eu saio, utilizando o corpo perispiritual, ou seja, o perispírito, e vou para outras paragens. Isso é fácil de entender.
Mas uma vez que esse corpo de carne se perde, que ele morre, eu saio dele, eu me liberto, mas eu levo o corpo pelo espiritual, que é o corpo que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. Muito bem. Mas agora o André Luiz diz, eu deixei o corpo inferior. Mas ele quer dizer então que há um corpo entre o perispírito e o espírito? Que é um corpo ainda mais sutil que liga o espírito ao perispírito? O André Luiz vai falar na obra Evolução em Dois Mundos no corpo mental. Mas ele deixa claro nesse livro que o corpo mental é aquele corpo que você cria, é aquela criação mental. É como se você faz uma imagem de você, como você é. Então essa imagem, por isso corpo mental, é o corpo que o espírito cria mentalmente, ele não tem contextura física. Ele não tem uma contextura palpável, ele é aquilo que você imagina que deve ser. Então, é tão forte essa uma força mental poderosa que dá a forma para o perispírito. Me parece razoável isso. E o perispírito, então, vai dar forma ao corpo físico. Mas não consigo entender agora quando o André Luiz fala o meu corpo inferior ficou lá na cama, dormindo lá nas câmaras de regeneração. E eu vim com o meu corpo mais sutil, né? Ele não usa essa expressão, mas ele fala, o meu corpo inferior ficou e eu vim para cá. Olha só a expressão dele. O sonho não era propriamente qual se verifica na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. Então isso significa que ele tinha um corpo que não era o corpo inferior. Ele tinha um corpo mais sutil, um corpo mais sublime, um corpo mais puro. É um outro elemento intermediário entre o espírito e o perispírito. Então, eu, francamente, tenho lido esse livro já desde os anos de final da década de 70 e não consegui descobrir na obra espírita nenhuma outra referência a esse corpo, sabe? Então, se você que também é estudioso do espiritismo e gosta desses detalhes, que, claro, para a nossa evolução espiritual, acho que isso não significa nada, né? A regra do espírito é fora da caridade na salvação e não acredito que esse tipo de informação faz parte dessa regra. Isso é mera curiosidade de estudante. Mas se alguém souber, por favor, coloque nos comentários para satisfazer aqui a curiosidade desse aluno caprichoso. Mas continuemos aqui. Esse capítulo é muito, muito interessante, né? E tinha, né? Então ele continua, deixar o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosa. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se desse modo formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Olha que afirmação que a mãe do André Luiz faz. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivação de atenção a Deus.
Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido. São serviços divinos que nunca ficarão esquecidos, nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra ao nosso favor. Então, nós que somos espíritas, você sabe disso, estamos sempre insistindo, pratique a caridade, atenda às necessidades do seu semelhante. A mãe do André Luiz aqui, ela declina como exemplos a sopa, a atenção, e uma caridade que nós temos visto que é extremamente relevante é aquela na qual você educa, que você leva a informação, que você permite que uma criança se alfabetize, que um adulto se alfabetize, que você ensine para a pessoa a esperança, que você a acolha. Muita gente não consegue sair daquele local onde ela está com enormes dificuldades. Por quê? Porque ela não vê perspectiva. Então, se a gente consegue fazer um trabalho no qual você leva para a pessoa a perspectiva, a possibilidade, que ela passa a acreditar que ela tem chance de se desenvolver. Hoje isso, após já mais de 40 anos de atividade nessa obra abençoada, nós estamos realmente acreditando que é de extrema relevância que nós levemos também a oportunidade. Mas acima da oportunidade, ensinar a pessoa que ela pode, Não é exatamente ensinar algo para ela, é ensinar para ela que ela pode. Porque quando ela entende que ela pode, ela busca. Enquanto nós não ensinamos para ela que ela pode, mas nós lhe fornecemos tudo que ela precisa, ela não cresce. É como o nosso filho. Se nós temos um filho, o que nós fazemos? Nós obrigamos ele a ir para a escola. Ele não tem conversa conosco, ele vai ter que ir para a escola. Por quê? Porque ele tem que aprender. Porque nós sabemos que se ele não aprender, se ele não adquirir cultura, se ele não se formar, ele não vai ter chance de progredir na sua existência material. E eu diria que nem na moral, porque quem não tem conhecimento não sabe o que é certo, não consegue realmente discernir o que é certo, o que é errado. Mas nós obrigamos o nosso filho a estudar, nós não damos tudo para o nosso filho. Quanta coisa que o nosso filho nos pede, nós falamos não. Isso você vai ter que comprar com os seus recursos. Eu me recordo quando eu era rapazinho, eu tinha loucura para ter certas coisas, por exemplo, eu queria ter um aparelho de som, queria ter uma câmera fotográfica, naquela época eram os meus sonhos. E eu lembro que eu fui pedir isso para minha mãe, ela falou, não filho, isso é coisa que você vai ter que trabalhar e você vai ter que comprar. Teu pai te garante o pão e a escola, o resto é esforço teu. E isso me ensinou que eu é que tenho que ir atrás, eu é que tenho que me esforçar. E isso eu aprendi porque minha mãe me ensinou, Aliás, se nós formos olhar as teorias sobre o aprendizado, sobre a teoria do aprendizado, o reforço de comportamento, etc., nós vamos ver que é assim mesmo. Nós instruímos a pessoa e levamos a pessoa a ter esses comportamentos de progresso. Então eu diria hoje que aquele ditado chinês, não dê o peixe, mas ensine a pescar, é realmente a grande caridade que nós podemos fazer. Que nós podemos levar a pessoa a descobrir, eu diria, descobrir. Não é que nós nem vamos levar para ela a informação, nós vamos mostrar para ela que ela pode. Ela também pode. Se eu posso, ela também pode. Então nós ajudamos a pessoa a ver o caminho. E isso faz ela ser uma pessoa autônoma, uma pessoa que progride, uma pessoa que produz, uma pessoa que se satisfaz pelos seus próprios esforços.
Eu acho que essa é a maior de todas as caridades. Mas eu acho que tudo aquilo que a gente faz, né, é importante. Tudo aquilo que a gente faz é importante. E por isso nós devemos, sim, jamais deixar de atender as pessoas que nos cercam nas suas necessidades. Veja bem, não é na necessidade que a gente quer atender, nós temos que ter essa noção que a gente não vai levar para a pessoa aquilo que eu quero dar, mas nós precisamos ter a sensibilidade de descobrir o que ela precisa. Porque se nós não fizermos isso, o que vai resolver, né? Não adianta eu levar pão para quem está satisfeito. Se a pessoa já está alimentada, eu não preciso levar pão para ela e ela nem vai querer pão. Mas de repente ela precisa de uma escola, de repente ela precisa de um traje, de repente ela precisa de um trabalho. Então é isso que é a verdadeira caridade. Mas continuando, que diz a nossa amiga, ela ainda continua, né? A promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança, né? Então ela está dizendo aqui, nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Aqui, né, aqui no mundo espiritual, igualmente, olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra em nosso favor. Essas coisas aí que ela está mencionando, que é lá que o André Luiz vai fazer, porque esse é o trabalho que ele está realizando, também são importantes aqui na Terra, é claro, né? Quem que não precisa de uma lição de Jesus? Quando você vai ao centro, vai ouvir uma palestra, você não espera ouvir sobre Jesus, sobre o comportamento ideal, sobre a bênção do Cristo? Claro que sim, né? Todos nós queremos isso, né? Quando a pessoa, né, em muitas circunstâncias, as pessoas que queriam cometer suicídio, né, nos procuraram, né, dentro da casa espírita ou mesmo na nossa atividade profissional. E o que elas precisavam era de um abraço, elas precisavam de uma esperança, precisavam de uma indicação, que a gente mostrasse para elas que a vida vale a pena. Então, essa atenção ela é importante em qualquer lugar. Muito bem, aí o André Luiz vai descrever, né, toda a sua situação, o encontro com a sua mãe, né? A mãe ainda vai lembrar que existe muito mais alegria em dar do que receber. Inclusive, isso foi alvo de uma pesquisa, me lembro que anos atrás eu li que os norte-americanos fizeram uma pesquisa e descobriram, eles até mediram o nível de felicidade, né? Não sei como é que fizeram isso, mas eles disseram, por exemplo, se você dá uma moeda para uma pessoa que te pede, você imediatamente tem uma liberação de um neurotransmissor, não sei se é a noradrenalina, não me lembro qual que é agora, que te faz um pouquinho feliz, porque você deu uma moeda para alguém. Se você der um almoço, ele libera mais desse neurotransmissor e você fica mais feliz. Se você dá uma cesta básica, tem uma liberação ainda maior, você fica mais e mais feliz. E se você passa a atender pessoas assim com regularidade, você vive feliz. Por quê? Porque o teu cérebro te recompensa, né? Há uma recompensa física, né? O seu organismo físico, ele produz uma recompensa e uma satisfação porque você está ajudando as pessoas. Até certa vez eu li os estudantes da antropologia disseram que a criatura humana, esse viés da criatura humana que sobreviveu, o Homo sapiens, ele sobreviveu por conta das religiões. Por quê? Porque todas as religiões ensinavam que você precisava atender, ser uma boa pessoa, para você ir para um lugar bom quando morresse. Então esse hábito que a criatura humana tem de fazer o bem, ele garante a sobrevivência e naturalmente garante a felicidade. Então por isso existe muito mais alegria em dar do que receber. Sem dizer que nos dá uma sensação de poder quando você auxilia e de dar uma sensação assim de fragilidade quando você é auxiliado. É interessante isso, não é? Muito bem. Então eu recomendo que vocês terminem de ler o capítulo, ele é muito legal, muito bonito, né? As lições são maravilhosas, mas eu acho que as grandes questões para nós estudarmos e para nós tirarmos desse capítulo foram essas, né? Então por isso, só para encerrar o nosso estudo de hoje, vou ler mais uma frasezinha aqui do capítulo.
É por essa razão que o Altíssimo concede sabedoria ao que gasta tempo em aprender e dá mais vida e mais alegria aos que sabem renunciar. Então que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que nós possamos aproveitar essas lições.